Queremos dar uma boa noite para todos vocês. Irmãos, vamos abrir no Evangelho de Marcos. Eu quero compartilhar um texto. Esse mês de abril é um mês muito especial. Eu acho que vocês sabem por quê, né? É um mês muito especial. E a temática da gente, você pode olhar o boletim, a temática no mês de abril é falar sobre o estilo de vida de um discípulo. A ideia nossa é a gente refletir um pouco de como discípulo de Jesus, não é importante a gente dizer, porque tem discípulo de um monte de coisa, né? O discípulo de Jesus, ele tem um estilo de vida. E a ideia no mês de abril é a gente olhar na Bíblia como que é esse estilo de vida. Na semana passada eu usei Daniel como uma referência, como aquele homem que não comeu das iguarias lá da Babilônia, e etc., e mostrou um estilo de vida, de como que uma pessoa que teme a Deus e vive com Deus deve viver. Hoje eu usei esse texto de Marcos capítulo 10, versículo 35 a 45, Marcos 10, 35 a 45. Vamos dar uma olhada no texto? Vamos ler o texto? Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. Acredito que está sendo projetado. Se você não trouxe sua Bíblia, ou se a bateria do seu celular descarregou, você pode acompanhar lendo aqui atrás o texto que está exposto. Tá certo? Esse negócio de Bíblia no celular é uma delícia. É uma coisa maravilhosa. Você coloca NVI, você coloca corrigida, atualizada, você põe a versão que você quer, na linguagem de hoje, você lê, é uma beleza. Eu só não vou usar a Bíblia eletrônica aqui no celular, porque eu tenho uma Bíblia GG e nessas horas aqui fica melhor para a gente espiar o texto de longe. O meu celular é muito pequenininho, então não daria para a gente dar uma boa olhada no texto. Diz assim, olha aí o seu texto. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos, uma à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado? Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu quero destacar o versículo 42 e 43. Acho que esses dois versículos, eles mostram o que eu quero falar nesta noite. Quando ele diz assim, no 42,
Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Eu queria destacar essa expressão dentre os dois versículos. Mas entre vós não é assim. Eu quero, nesta noite, falar de dois estilos de vida que o texto apresenta. Aquele estilo proposto por Tiago e João, e o estilo proposto por Jesus, quando ele diz: não é bem assim. O texto nos dá essa ideia de que Tiago e João, eles demonstram uma grande ambição e desejo pelo poder e pelo destaque. O texto é muito claro. E esse sentimento do discípulo Tiago e de João revela quem somos nós. Quem somos nós? Seres que buscam privilégio e reconhecimento próprio. Eu estou falando besteira aqui? Ou todos nós buscamos privilégio e reconhecimento do outro, que o outro nos dê e nos veja com uma certa posição, condição, status? Acredito que todos nós corremos muito atrás disso, sem querer nos enganar, né? Enquanto que Jesus, ele vai numa direção diferente. Ele vai na direção de que o discípulo, ele, ao invés de buscar reconhecimento, privilégios, ao invés de buscar posição de destaque, o discípulo precisa servir. Olha o caminho que Jesus vai. A direção do caminho de Jesus é uma direção completamente diferente. É sobre isso que eu quero tratar nesta noite. Eu quero ver esses dois estilos, o proposto por Tiago e João e o outro proposto por Jesus. Ou seja, a gente nesta noite vai falar desses dois estilos de vida que eu e você podemos ter. O que Jesus propõe para mim e para você como discípulo. Está muito nítido isso no texto que a gente acabou de ler. Esse texto que a gente leu também, ele faz eco com outros textos ensinados por Jesus. Não era a primeira vez que Jesus ensinava a esses discípulos que o estilo de vida do servo é ser o último, que o estilo de vida do discípulo é ser servo, é ser o último. Jesus já havia ensinado isso. Por exemplo, em Marcos 9:33, ele já havia falado isso. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ler que eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão, ou melhor, o versículo 9:33, eu estou lendo o 10. Dá uma olhadinha no 9:33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrias pelo caminho? E aí, Jesus vai nos ensinar, quando ele pega uma criança e fala de que todo discípulo tem que ser humilde, tem que ser o último para poder ser o primeiro. Jesus ensina justamente isso, essa necessidade da humildade como as crianças tinham. E aí novamente ele toca nessa mesma tecla de qual que deve ser o estilo de vida do discípulo, o meu e o seu estilo de vida. Particularmente, eu acho que a gente cantou alguns cânticos maravilhosos hoje, da multidão dos que creram, né? A gente cantou aquele outro cântico, como que é? O último cântico?
o penúltimo cântico. Quebra coração, né? Particularmente, eu acho que esse ensino aqui do texto de Jesus, de Marcos 10, 35, ele deveria, por sermos uma comunidade de cristãos, deveria receber um foco maior. Talvez todo domingo eu devesse pregar nesse texto, mas aí eu acho que eu ficaria sem plateia aqui, sem gente para falar. Eu acho que o povo ia começar a dizer, esse pastor está ficando doido. Ou então ele não prepara a mensagem, né? E o povo ia dar uma evadida daqui, né? Mas particularmente eu acho que esse é um texto que a gente deveria estar relendo ele toda semana. Porque a gente vive numa sociedade egoísta, antropocêntrica, narcisista, onde só quer se ver, se olhar, se contemplar. E era mais ou menos isso que Tiago e João queriam. E é mais ou menos isso que nós, seres humanos, temos tantas tendências de também querer. Nesse sentido, eu acho que a gente devia pregar mais nesse texto. Porque as pessoas adoram viver para satisfazer suas próprias preferências, vontades, gostos, quereres. E esse texto, Jesus mostra um estilo de vida completamente diferente. Eu acho que eu falei uma vez aqui, eu vou falar de novo, sem medo de ser mal interpretado. Você sabe que eu sou crente, me converti em 84. Uma conversão muito poderosa, muito impactante na minha vida. E de lá para cá a minha vida foi só evangelho, só evangelho, só evangelho, só evangelho. Nunca me desviei, sempre fui um cristão antes de ser pastor, muito dedicado, sempre fui um cara muito ordeiro na igreja, abençoei muito a vida dos meus pastores, dos meus líderes, sempre procurei servir com muito zelo a igreja, e depois então como pastor. Mas, por exemplo, se eu resolvesse deixar tudo, que tudo é possível nessa vida, eu quero dizer uma coisa, eu jamais deixaria de olhar para esse Cristo dos evangelhos que eu conheci. Eu podia dizer assim, ó Jesus, eu sei o caminho, ó Deus, eu sei que eu estou errado, mas uma coisa eu não dissei, perdoe, uma coisa eu jamais vou deixar de admirar, de achar assim fantástico, maravilhoso que é esse ser que foi Jesus. Esse ser que foi Jesus. Por aquilo que ele ensinou, por aquilo que ele viveu, pelo estilo de vida que ele tinha e pelo estilo de vida que ele ensinou que os discípulos deveriam ter. Gente, é fascinante, a gente tem que se apaixonar por esse Jesus. Talvez antes de começar a expor o texto, eu precisasse fazer algumas perguntas. Por exemplo, como que você mede a importância de uma pessoa? Já parou para pensar nisso? Como que você mede a importância de uma pessoa? Quando eu estava na Bahia, uma vez eu fui buscar um pastor baiano na rodoviária. Era uma rodoviária pequenininha, uma cidade era pequenininha, uma cidade de 60 mil habitantes. E só tinham 2 ônibus que vinham de Salvador. Um saía meia-noite, chegava às 6 da manhã, e o outro saía às 12 horas de Salvador e chegava, acho que 18 horas. Ele estava chegando cedinho, e eu acordei atrasado. E não deu nem tempo de trocar de roupa. Como era uma cidade muito pequenininha, e a minha casa era perto da rodoviária, eu fui de pijama, jeitinho. Um pijama decente, não era qualquer pijama, tá certo? Pijama decente. E fui buscar o pastor na rodoviária, parei o carro, entrei de pijama na rodoviária, também não tinha ninguém.
E vi um cara deitado lá no banco, com a mochila, com um tênis surrado. Eu olhei na rodoviária, não tinha ninguém. Quer dizer, eu tinha ido buscar o pastor, né? Eu vi uma figura daquela, eu disse, não pode ser o pastor. De maneira nenhuma. E aí olhei, o ônibus tinha chegado mais cedo, quem chegou já tinha ido embora, só tinha aquele cara lá deitado no banco, aqueles bancos de concreto. Deitado, todo, um bom baiano, E quando eu estava embora, eu vi o cara assoviar. E eu parei, olhei, voltei. Ele disse assim, você quer o Itamar? Eu disse, cara, sou. Ele falou, pô, eu sou pastor, você veio aqui e não vai me levar? Essa pergunta é uma pergunta meio capciosa que eu estou fazendo. Como você mede a importância de uma pessoa? Às vezes a gente mede por aquilo que a gente vê aparentemente, né? Qual o padrão que você usa para estabelecer se uma pessoa tem um grande status? Qual o padrão que você usa para dizer se uma pessoa é realmente abençoada por Deus? Pelo número de empregados que essa pessoa tem, pelo número de pessoas que a servem, pelos bens materiais dela, pelo número de diplomas, de cursos, pelo tipo de emprego que ela tem. No reino de Deus, não é muito esse critério que a gente usa no reino da terra. No reino de Deus, grandeza e importância são medidas através de quantas pessoas você serve. Eu vou repetir isso. No reino de Deus, grandeza e importância são medidas pelo tanto de pessoas que você serve. É por isso que eu estou dizendo que como igreja eu devia pegar esse sermão todo domingo, né? Porque esse sermão é um jab, é um lookout numa vida em si mesmada, que a gente quer que o outro nos sirva, ou que a gente não quer servir nem para sair do nosso status, da nossa posição. Vejamos então os dois estilos de vida. O primeiro estilo apresentado nesse texto é o estilo terreno. E esse estilo terreno, ele faz uso da vantagem. Se você vê no versículo de número 15, então se aproximaram dele. De alguma maneira, Tiago e João, eles tinham esta vantagem de se aproximar de Jesus naquele momento, enquanto que os outros estavam longe. Esse estilo terreno de querer grandeza, posição, destaque, ele faz uso da vantagem. Em qualquer momento que ele encontra, ele quer tirar essa vantagem para se sobrepor ao outro. É essa a grande verdade do texto. Mas eu sei que aqui ninguém fez isso. Ninguém nunca usou a oportunidade para se sobrepor a ninguém. Não é verdade? Hein? Esse estilo terreno apoia-se também no outro. É uma coisa muito interessante. Normalmente a gente sempre usa uma outra pessoa para obter vantagem sobre um terceiro. Aqui, Tiago e João, esses dois irmãos, eles estavam se apoiando um no outro. Se você for no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 20, do versículo 20 até o versículo 28, você vai ver que Mateus vai dizer que quem fez o pedido foi a mãe deles. Não foram eles. Marcos vai dizer que não, que foram eles. É um caso
para os profissionais de teologia? Por que que Marcos diz que foi João e Tiago, e Mateus diz que foi a mãe deles que fez o pedido? E aí, a teologia é maravilhosa, como toda ciência. Tem aquelas 300 ideias de possibilidades, né? E a gente termina dizendo assim, ó, não sei não, mas eu acho que não é nenhuma dessas aí, né? Uma das possibilidades é que Marcos escreveu primeiro o Evangelho do que Mateus. Isso é certo. E Mateus, para proteger os apóstolos, ao escrever, empurrou a mãezinha deles lá. É uma explicação de um dos teóricos. Eu acho que foi o seguinte, eu acho que estavam os três, se apoiaram um no outro, ok? E os três foram bater esse papo com Jesus. E aí, quando Mateus está registrando e relatando a vida de Jesus, ele colocou que foi a mãe. E quando Marcos estava relatando sobre a vida de Jesus, eram os três mesmo, ele colocou que foi Tiago e João. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o estilo terreno sempre se aproveita do outro para ter posição, status. Sempre precisa de uma outra pessoa para lhe dar o apoio, o alicerce. Um outro aspecto do estilo terreno é que menospreza os outros. Versículo 41. Alguém lê para mim o versículo 41, por favor. Vê o que diz o 41. Eles ficaram indignados. Certamente quando Tiago e João chegam para Jesus e diz, ó, a gente quer na tua glória. Deixa eu falar um pouquinho dessa glória aqui. Essa glória aqui não tem a ver com a vinda de Jesus depois de morto e ressuscitado. A glória aqui no texto tem a ver com a expectativa que Tiago e João tinham, que Jesus haveria de entrar em Jerusalém como um grande monarca, como um grande rei, iria implantar o governo e o poder messiânico. Era essa glória. Em outras palavras, quando o Senhor for o dono de tudo disso aqui, eu quero ser o primeiro ministro e meu irmão o segundo ministro. E essa turma aí dos 10 discípulos, eu não quero nem saber. Mais ou menos assim era a ideia deles. Esse é o estilo terreno, é que menospreza os outros. Acha que ninguém é tão bom quanto você, que é tão suficiente quanto você, tão apto quanto você, tão capaz quanto você. Um outro aspecto desse estilo terreno é a autopromoção. Eles queriam se autopromover. Eles não pediram por ninguém. Eles pediram por eles mesmos. E aí, é interessante que Jesus, ele vai entender esse estilo de vida de Tiago e de João, e ele o compara ao mesmo estilo de vida dos governadores. Veja o versículo 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, agora Jesus não só chama Tiago e João, Jesus chama Tiago, João e os outros 10, e dá um sabão neles, e passa um carão neles. Jesus chama todo mundo, indistintamente,
Vem todo mundo aqui para junto de mim. E Jesus diz assim: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Jesus está dizendo que esse estilo terreno é um estilo que revela um autoritarismo. São pessoas déspotas, são pessoas que querem impor a sua grandeza segundo a sua força, segundo o seu convencimento, segundo o seu poder. É interessante, esse é o estilo terreno. Agora, para a gente não se demorar mais, pastor, e o estilo de Jesus, qual é? Deixa eu só explicar algumas coisas aqui. Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém. Marcos 10, você vai poder observar isso. É possível que ele estava a caminho da sua morte e da sua crucificação. E aí, ele aproveita para falar sobre a verdadeira honra. Jesus aproveita para falar da verdadeira posição que um discípulo tem que ter. Quando ele faz assim: mas não será assim entre vocês. Essa expressão, mas não será assim entre vocês, ele resume uma ética revolucionária, que a nossa posição é conquistada pelo serviço. Estando debaixo da autoridade do outro, o outro é quem manda e eu sou servo. Duas coisas muito importantes que a gente não pode deixar de entender no texto. Jesus não só fala de serviço ao outro, Jesus fala de servo ao outro. Em outras palavras, o estilo de vida do discípulo é aquele que o faz grande quando ele entende que precisa ser servo. O estilo de vida do discípulo é aquele que o faz grande quando ele entende que precisa ser escravo de todos. Como é que você se sente ouvindo isso? Qual é o sentimento que vem no seu coração? Que o estilo de vida que Jesus tem para você é que você seja um servo e escravo do outro. Alguém quer falar? Qual que é o sentimento? O estilo de vida que Jesus tem para mim é que eu seja uma pessoa que sirva ao outro. O estilo de vida que Jesus tem para mim é que eu seja uma pessoa que não sirva, mas que seja escravo do outro. É isso que diz o texto. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Aqui está falando de serviço. A palavra grega é diaconia. Diáconos. Aí a gente entende que não é só o diácono eleito que é aquele que serve. A igreja é uma comunidade de pessoas que entendem que foram salvas para servir. Esse é o estilo de vida. Mas é interessante que Jesus não para aí.
ele gebeia, não sei nem se existe essa expressão. Ele loucateia. Loucateia existe. O Ítalo está fazendo careta aqui. Porque Jesus vai além. Versículo 44 diz assim, ó: quem quiser ser o primeiro entre vós será o quê? Servo. Essa palavra no grego é doulos. Escravo. Meu, que loucura é essa? João e Tiago pediram para um sentar à direita e o outro sentar à esquerda, quando Jesus entrasse em Jerusalém e fosse o rei de Jerusalém. E os outros apóstolos ficaram morrendo de raiva, porque eles queriam estar também à direita e à esquerda, e não acharam justos. Aí Jesus olha para aquela turma e diz assim: vocês estão há 3 anos comigo dia e noite, e vocês não aprenderam que a grandeza do discípulo está em servir ao outro e ser o escravo do outro, ao invés de querer sentar à direita ou à esquerda, ou seja, ter um status quo, né? Ter uma posição de supremacia ou de maioral em relação ao outro. É isso que... Vocês estão entendendo? Porque eu disse para vocês que Deus vai me livrar disso. Mas se um dia eu me tornar ateu, se me tornasse ateu, essa pessoa, Jesus aqui dos evangelhos, é alguém maravilhosa, que por mais ateu que fosse, eu jamais deixaria de amar essa pessoa, por aquilo que ela é, por aquilo que ela ensinou, com a vida, com as palavras. Isso é um choque para a nossa cultura. Foi naquela época também. Platão viveu antes de Jesus. E ele escrevendo sobre um personagem chamado Calícles, ele fez a seguinte pergunta: como alguém pode ser feliz servindo a outra pessoa? Isso que Jesus estava ensinando na época dele também era um choque. Sêneca descreve o escravo como alguém que não tem o direito de recusar. Jesus coloca bem claro: deverá ser. O texto é muito claro. Quem quiser ser o primeiro entre vós será servo. Tanto diáconos como doulos, eles viviam para cuidar, para proteger a vida das outras pessoas, muito melhor para as outras pessoas do que para eles. É esse o estilo de vida de Jesus, para mim e para você. Ou seja, você precisa viver para fazer as pessoas ao seu redor felizes e não a sua própria vida. Ei, filhos, discípulos, entendam isso. Vocês existem para fazer a vida dos pais de vocês a vida mais feliz do que receber deles toda a felicidade. Pais, entendam isso. Vocês existem para fazer a vida dos seus filhos as pessoas mais felizes do que correrem atrás das suas próprias felicidades. É isso que Jesus está ensinando. Igreja, vocês existem para fazerem uns aos outros felizes,
do que promoverem suas próprias felicidades. É esse o ensinamento que a gente precisa entender. Jesus, falando sobre o estilo de vida dos discípulos, ele usa as mais baixas, ou os mais baixos estilos de vida na escala da sociedade, para representar aquilo que era verdadeiramente importante. Quando ele fala dos diáconos e dos servos, não tinha nada mais raso. O quê? Não tinha nada mais raso para Jesus comparar. Não tinha nada mais no fundo do poço para Jesus dizer: vocês precisam ser assim. Vocês estão tão quietos. Eu não estou bravo, eu estou empolgado, mas é uma empolgação que me quebra, porque para eu viver isso aqui é difícil, não é? Como é difícil. Como é difícil ver os diáconos limpando a calçada e tomar a vassoura deles e dizer: deixa que eu que limpo hoje. Hein? Como é difícil pegar aquele filho ou aquela filha azeda, que reclama de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. A mãe não sabe o que fazer para agradar. Tudo que a mãe faz não está bom. Tem algum filho aqui assim? Eu acho que não, né? Mas e aí a mãe diz assim para a filha: filha, sou tua serva, Deus me pôs para te servir. Aliás, Deus só não me pôs para te servir, Deus me pôs para eu ser tua escrava. Esse é o estilo de vida que Deus tem para mim. Já parou para pensar? Ixi, as mães estão fritas essa semana, hein? Se o filho estiver aqui, então, vamos pegar as mães essa semana, vamos abrir Marcos 10, 35 a 45, né? E vamos, ó! Mas também é para eles isso. Quando a mãe pedir para lavar o prato, você diga assim: quero te servir lavando os pratos, enxugando a louça. Mas mãe, não só te servindo, eu quero ir além, eu quero ser tua escrava. Usa e abuse. Ixi. Mas é esse o estilo de vida que Jesus tem para mim como discípulo. Vai brigar com Jesus. É esse estilo de vida que contraria aquela proposta antropocêntrica, egoísta, individualista de João e de Tiago, que queriam sentar à sua direita e à outra esquerda, e os outros 11 ou os outros 10, quando souberam, ficaram bravos porque eles que queriam estar ali. É essa, me escutem, a proposta de estilo de vida que contraria aquela proposta anterior de Tiago e de João. Topa? Topa? Ou vai ficar com Tiago e João? Minhas camisas eu acho que estão encolhendo. Levantei o braço agora, foi difícil dela baixar. Acho que o tecido não era bom. E já é a 10ª lavagem dessa camisa. Não sei porque que ela está encolhendo. Para concluir, sabe o que me chama muita atenção em Jesus? É que ele não era um mestre que falava e ensinava apenas.
Veja o versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser o quê? Mas para o quê? E dar a sua vida em resgate, por quê? Por muitos. Eu estou ensinando isso para vocês, viu? Tiago, João e companhia limitada, que querem ficar uma à minha direita e outra à esquerda. Não é porque eu acho bonitinho, não. Eu estou ensinando isso para vocês porque eu sou filho do homem. Essa expressão na teologia, ela é muito tremenda. Quando ele se diz e se afirma filho do homem, é o título de autoridade, de poder, que Daniel, lá no capítulo 7, usou para o Messias. Mostra que esse filho do homem, com toda a autoridade e com todo o poder, era um servo sofredor. Ou seja, filho do homem é a expressão que aponta para alguém com maior honra, com maior status, com maior poder, com maior soberania, com maior exaltação, com maior domínio. Mas esse homem não veio para ser servido, ele veio para servir. E aí ele foi para uma cruz, deu a vida por mim e por você. Então não era um discursinho barato de Jesus, era a vida dele que ele estava ensinando para os seus discípulos. Jesus era como se ele estivesse dizendo: tire os olhos do mundo ao seu redor, pare de olhar para os grandes líderes religiosos, para os grandes imperadores. Vocês estão achando que eu vou entrar em Jerusalém, seu tal? Olhem para mim, eu sou o filho do homem, eu não quero isso. Eu vim para dar a vida, para servir. Você vive para servir, para fazer o outro feliz, nunca esqueça disso. Eu não sei quem é o outro na tua vida. O homem supremo se fez escravo de todos, se perdeu por mim e por você. É isso aqui que está nos evangelhos, a gente está lendo isso. Como podemos nos chamar cristãos e não seguir os passos da escravidão que foram ensinados e dados por Jesus? Não há cabimento. E quero fazer algumas aplicações para a gente concluir. Os lugares de honra ao lado de Jesus já foram preparados por Deus Pai. E sabe a quem Deus vai entregar? Aos maiores escravos de Cristo, que sofreram pelo Evangelho, que adotaram esse estilo de vida em relação ao outro. Eu pergunto assim: está afim? Está afim de ocupar o lugar da direita e o lugar da esquerda? O lugar de destaque diante de Deus? Sirva o outro. Seja escravo do outro. Viva para que o outro viva melhor. É isso que Jesus ensina. Ele não ensina autopromoção, ele ensina autonegação. Comprometa-se em seu coração com uma atitude prática, servindo a cada membro da sua família, da sua igreja. Que isso torne um hábito. Quais atitudes e hábitos saudáveis posso desenvolver para servir pessoas com quem eu tenho contato diariamente?
busco reconhecimento próprio, eu tenho que mudar isso na minha vida. Desejo pagar o preço do sacrifício de servo, de escravo, para que o outro possa experimentar a felicidade. É isso que Jesus está ensinando, e eu gostaria que o Espírito de Deus ministrasse o seu coração e você saísse daqui entendendo que, como discípulo, você tem um estilo de vida diferente. Vamos orar? Ó Espírito Santo, que o Senhor ilumine cada mente, cada coração, e que nos torne servos e escravos, a fim de tornar o outro feliz. Que esta igreja, ela entenda que o caminho de Jesus está na contramão da cultura que a gente vive. Que o discípulo vive na contramão, não porque ele queira, mas porque a sociedade é desumana, é ensimesmada, vive egoisticamente, olhando para o seu umbigo, não consegue olhar para o outro, enxergar que o outro precisa para ser feliz de mim. Esta verdade invada o coração de filhos, de pais, de marido, de esposa, e que a gente, como discípulos, adote um estilo de vida diferente. Esse que Jesus não só ensinou, mas nos faz ver com sua própria vida, quando Ele serve e se entrega por nós. Nos abençoa com essa proposta de estilo de vida, a fim de que mude as nossas relações, mude a forma de enxergar e de ver o mundo, a vida, que isso faça diferença em cada um de nós. Em Cristo Jesus. Amém.